Bom dia, a paz do Senhor, eu sou o presbítero Eduardo e nessa manhã nós vamos aprender a lição número 4 da revista Tão Grande Salvação. Amém? E o título dessa lição é Que é Pecado? O texto básico está em 1 João 3, do 1 ao 6, que diz assim: Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Você sabe que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado, e todo aquele que está no pecado não viu e nem o conheceu. Então, o alvo, meu irmão, dessa lição é reconhecer que o pecado é uma ação contra Deus, contra a sua vontade, contra a sua palavra, e as consequências que o pecado traz para a humanidade. Em latim, pecado quer dizer peccatum, falta, ação má, erro ou crime. Agora, segundo o vocabulário bíblico, quer dizer errar o alvo, fora dos padrões estabelecidos por Deus. Precisamos aceitar, o vocabulário bíblico, para poder entender a redenção de Deus através de Cristo Jesus. Amém? A origem do pecado, a origem do mal. Tem alguns teólogos e filósofos que se perguntam: se Deus é bom e criou todas as coisas, como explicar o mal? Se Deus é soberano e todo-poderoso, como entender o império das trevas? Eles são unânimes em atribuir a origem do mal a uma rebelião angelical. Nós veremos em alguns versículos sobre este assunto. Em Gênesis 1:31, diz assim: E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo o que havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Colossenses 1:16 diz assim: Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Houve uma queda no mundo angelical, em que essas legiões de anjos se separaram de Deus. O tempo exato nós não sabemos, mas tem alguns versículos que menciona sobre isso. Isaías 14:12 em diante fala assim: Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Isaías 14:13: Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Em Colossenses, em Isaías 14:15, diz assim: Nas profundezas do Seol você será levado, irá ao fundo do abismo. E 2 Pedro 2:4 diz assim: Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. E Judas 1:6 diz assim: E quanto aos anjos que não conservaram suas posições e autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. Então nós sabemos que tudo é no tempo determinado de Deus, e a condenação desses anjos rebeldes. Ponto 2 da lição fala da soberania de Deus e o mal. Se Deus é absolutamente soberano em poder,
Então, por que ele, com um só movimento de sua mão, não elimina completamente o mal da sua criação? Segundo um teólogo americano, Lewis Schaffer, ele sugere uma resposta. E vamos ver qual que é essa resposta. O mal do mundo não é um acidente que não tinha sido previsto por Deus, pois, neste caso, ele não poderia prever como ele prevê o seu fim. O mal deve seguir o seu curso e fazer a sua demonstração total, para que possa ser julgado, não como uma teoria, mas como uma realidade concreta. Em Gênesis 15:16 diz assim: porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Mateus 13:30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai um molho para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Em Atos 17:31 diz assim: porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do homem que destimou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, há um tempo determinado por Deus e haverá o grande tribunal de Cristo. Em 2 Tessalonicenses 2, do 6 ao 8, diz assim: e agora vós sabeis o que o detém, para que, no seu próprio tempo, seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém até que o meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Em Apocalipse 20:10 está escrito: e o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo de enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E o dia e de noite atormentados para todo sempre. Então, existe uma sentença para o diabo: vai arder no fogo do inferno. Ponto 3 da lição fala da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem muitas especulações sobre essa árvore que está mencionada em Gênesis 2:17, que ela pode ser simbólica. Quer dizer, não que isso seja de fato, né? Mas ela representa algo abstrato. Para Derek Kidner, ele diz assim: a árvore desempenha seu papel na oportunidade que dá, e não na qualidade que possui, como uma porta cujo letreiro anuncia apenas o que há do outro lado. Em Gênesis 2:17 está escrito: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, de acordo com o que nós estudamos, a essência do mal está em não crer, em não atender, não obedecer à proclamada, explícita e ouvida ordem ou vontade de Deus. A essência do pecado é a desobediência à ordem de Deus. Alguém resumiu assim: quando o homem prova da árvore e morre, é o ato da desobediência a Deus que gera a morte, e não a ação do fruto sobre ele. Agora, há 4 respostas bíblicas sobre o pecado. Nós veremos agora. Então, a primeira resposta: pecado é a incapacidade de alcançar o padrão estabelecido por Deus para os homens. Em Eclesiastes 7:29 diz assim: eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Em Isaías 43:7 diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Então, nós fomos criados para louvor e glória do Senhor. Vamos lá, segunda resposta bíblica: a quebra da lei divina é pecado. Tiago 2:10 diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei
tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. A resposta bíblica número 3. Todo pensamento mau é pecado. E Mateus 5, 28 diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, cuidado com os pensamentos. Tem que pedir para Deus guardar os nossos pensamentos. Tem que ocupar a nossa cabeça, né, os nossos pensamentos com as coisas de Deus. A resposta número 4 diz assim: pecamos quando sabemos fazer o bem e não fazemos. Isso está escrito em Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Em Romanos 3, do 9 ao 18, diz assim: Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e justamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não há conhecimento no caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então, aqui, meus irmãos, nós concluímos que o pecado é a tendência humana de se desviar da ordem, né, determinada ou estabelecida por Deus, né, e andar na sua própria posição, ou seja, no seu próprio caminho. E nós vimos aqui em Romanos 3, do 9 ao 18, o que acontece com o homem, né? Todos os pecados que são cometidos quando ele anda no seu próprio caminho. Item 3, o conceito do pecado no mundo atual. Então, atualmente há uma concepção errônea, né, de Deus e uma visão distorcida e incorreta do que seja pecado. Ouve-se falar de pecado como ilusão, falta de confiança própria, como uma doença, como um erro de direcionamento na vida. Então, quando isso tudo acontece, a obra redentora de Cristo é necessariamente deformada e, naturalmente, a expiação que ele realizou é eliminada. Redenção sem expiação é o resultado de ver o pecado como uma simples doença. Perdão sem expiação é o resultado de ver o pecado como um simples erro, né? Nós precisamos reconhecer que existe o pecado na nossa vida, nos arrepender genuinamente, né, coração arrependido, pedir perdão para Jesus, né, porque ele fez a obra na cruz do Calvário, derramou seu sangue precioso para salvar aquilo que se havia perdido. E nós não podemos fazer vã toda essa obra maravilhosa de Jesus na cruz do Calvário. Temos que reconhecer que o pecado é terrível. E realmente, o pecado, ele traz uma devastação assim, terrível na vida do homem, né? Então, só aí o homem vai perceber que ele precisa dessa grande salvação de Deus. Então, há 3 tipos de pecados: pecado pessoal, aqueles atos de atitudes individuais que contrariam o caráter santo de Deus, omissão e comissão; natureza pecaminosa, condição em que se encontra todas as faculdades do homem, tornando-se incapaz de agradar a Deus. Pecado imputado, a culpa que todo homem carrega pela sua participação do pecado de Adão. Martin Wertgartner,
Ele escreveu: sempre que orgulhosamente fizemos de conta que o pecado não nos afeta, descobrimos que caímos mais fundo nele. Quando entendemos que o pecado nos afasta de Deus, temos a convicção da obra redentora de Jesus Cristo. A expiação que ele fez e realizou abrange todos os aspectos do nosso pecado e provê solução definitiva para todos eles. Então, Jesus levou sobre si tudo na cruz do Calvário. E nós temos que agradecer e olhar para a cruz todo dia e seguir Jesus. Ponto 4 da lição fala das consequências do pecado de Adão para a raça humana. A queda corrompeu o homem em seu todo, no aspecto moral, espiritual, psicológica e fisicamente. Alguns textos deixam claro que o agente que é dominador da carne é o pecado. Vamos ver. Em Romanos 8,3 diz assim a palavra: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado da carne. Em Efésios 2,3 diz assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos, pensamentos, como outros, éramos por natureza merecedores da ira. O pecado, ele traz consequências. Então nós vamos ver aqui 5 pontos que falam das consequências do pecado. Primeira, ausência de comunhão com Deus. Isaías 59, 1, 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separações entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha só que terrível, né? Consequência do pecado. Então, quando nós pecamos, segundo Isaías 59, 2, diz que Deus não nos ouve. Então é importante a gente refletir e verificar, né? Às vezes tem irmãos que falam: não, mas eu oro, mas parece que Deus não me ouve, né? Será se tem algum pecado, se confessou, se arrependeu, que assumiu, né, a sua falha, o seu erro? Ponto 2 aqui fala a corrupção interna da natureza humana. Está em Marcos 7, do 21 ao 23. Porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Isso aqui é a natureza humana do homem, que é pecaminosa. Mas nós temos que andar com o Senhor. E aí, o que vai aparecer? Vai aparecer os frutos do Espírito. O ponto 3 aqui fala do sentimento de culpa, Gênesis 3:7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. O ponto 4, conflito com o próximo, Gênesis 3:12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. O ponto 5, das consequências do pecado, sofrimento e morte, Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meu irmão, nessa lição nós vimos que, segundo o conceito bíblico, pecado é errar o alvo. Então, não podemos errar o alvo. O nosso alvo é o Senhor Jesus Cristo.
Nós precisamos acertar, andar na luz como ele andou, né? E começar a produzir os frutos do Espírito, não os frutos da natureza humana, do pecado que nós vimos nessa lição. Eu vou dar um exemplo aqui bem clássico antes de encerrar, de um personagem bíblico. Todo mundo conhece o rei Davi. Em Salmo 51, o rei Davi, ele confessa, ele fala com Deus, né? Das transgressões, dos pecados. Mas a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas nós vimos que Davi adulterou, assassinou, matou muita gente. Mas mesmo assim, era um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconheceu o pecado na sua vida, né? Não terceirizou o pecado, né? A culpa é do outro, né? Não jogou a responsabilidade para cima de um terceiro, né? Ele assumiu a culpa, né? E rasgou seu coração diante de Deus, e Deus se agradou disso, por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus, se arrependeu genuinamente, e o Senhor conhecia o coração dele, né, de arrependimento. Amém? Vamos fazer uma oração para encerrar essa aula sobre o que é pecado. Meu Deus, eu te agradeço por essa oportunidade. Eu peço a tua bênção, meu Deus, sobre a vida de cada aluno, de cada professor, de cada irmão. Eu peço a tua bênção, meu Deus, de maneira geral sobre a igreja, sobre todas as famílias. Ó Senhor, nesse domingo de Páscoa nós te agradecemos, porque só o Senhor é Deus. Abençoa o seu povo, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, bom domingo de Páscoa e fica com Deus.